Fala, meus amigos, professor Jonas Mendes aqui, passando para mais uma aula. Nessa ocasião, vamos falar um pouquinho sobre o evolucionismo cultural. Estamos falando sobre antropologia e dentro das escolas antropológicas, nós temos que dar uma atenção especial a uma escola conhecida como a escola do evolucionismo, o evolucionismo cultural. Vamos dar uma olhada nos principais teóricos dessa escola, quais foram as implicações aí, né? Quais as ideias defendidas aí. Temos aqui, então, uma imagem para a gente começar, né? Claro que uma imagem que está dando uma ironizada, né? É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, você tem ali o homem chegando, né? A civilização seria quando o homem, de alguma maneira, agora se torna um escravo das tecnologias, né? Então, será que realmente o homem deixou de ser selvagem? Então, um questionamento que a gente pode fazer aí, né? Até que ponto o homem verdadeiramente é livre, ele não está sendo escravo de outros meios e tudo mais, né? Então, uma questão para a gente acabar pensando um pouco. Vamos lá. A antropologia evolucionista, ela surge no século XIX, certo? É, Antropologia evolucionista também vai ser conhecido como evolucionismo cultural, que é essa escola, né? Ela é uma escola que tem os três principais defensores Lewis Henry Morgan, certo? James Fraser e Edward Taylor. Edward Taylor é famoso, um dos mais famosos representantes aí da escola evolucionista, simplesmente porque ele vai dar uma definição para o conceito de cultura, que vai ser uma coisa muito interessante, que a gente vai ver mais à frente. Então ele acaba tendo um destaque, né? O James Fraser também é um antropólogo famoso por causa do seu livro, O Ramo de Ouro, ou Ramo Dourado, livro que ficou muito famoso, passou por inúmeras edições, e é um livro que ganhou um destaque também importante. O Morgan ele acaba ganhando um destaque por causa do seu livro A Sociedade Antiga, e também por causa de uma distinção que ele faz entre três fases, por assim dizer, da evolução da humanidade, que nós iremos dar uma olhada já já. Bom, agora a grande questão aqui, porque o evolucionismo cultural, hoje em dia, não está mais na moda, né? O evolucionismo cultural é uma escola que foi ultrapassada, ela não tem mais destaque. Geralmente, algumas pessoas chegam a dizer que o evolucionismo cultural era formado por antropólogos de gabinete, porque os antropólogos que formavam essa escola não eram antropólogos que de fato visitavam as aldeias, tribos ou as comunidades estudadas, mas eles recebiam relatos de terceiros, em sua maioria missionários, e a partir dos relatos dos missionários, esses antropólogos acabavam desenvolvendo a sua teoria. Então, dentro do seu gabinete, eles desenvolviam a sua teoria a partir dos relatos que os missionários traziam. Então, por isso, algumas pessoas começaram a chamar os antropólogos evolucionistas de antropólogos de gabinete. É fato que algumas pessoas hoje já se levantaram para defender e mostrar que isso não é bem assim, né? Mas ainda algumas pessoas continuam reproduzindo isso aí. Bom, qual seria a ideia aqui do evolucionismo cultural? Muito simples, vamos lá. Para o evolucionismo cultural, a Europa está no topo da evolução cultural da humanidade, isso é muito importante, tá? A Europa ocidental ela está no topo da evolução cultural da humanidade. A humanidade ela está passando por um processo de evolução, certo? Essa evolução é desigual. Alguns lugares a evolução ainda está nos primórdios, em outros lugares a evolução já conseguiu atingir um ápice. E um símbolo disso aí é a Europa ocidental, que é uma civilização mesmo, por assim dizer. O Lewis Henry Morgan, em seu livro A Sociedade Antiga, ele diz o seguinte, ele diz que a humanidade ela passa por três grandes momentos. O primeiro momento ele chama de selvageria, certo? O segundo momento, barbárie, e o terceiro momento, a civilização. Na selvageria é quando a humanidade tem uma dieta ainda à base de peixe, né, movido pelo arco, flecha, então as atividades são bem rudimentares ainda. Quando a humanidade evolui um pouco e ela chega na barbárie é cerâmica, domesticação dos animais, você já tem casas, né? Então na selvageria, dieta à base de peixes e tudo mais. Na barbárie você já tem a domesticação dos animais, você já tem cerâmica, você já tem umas casas. E na civilização é onde você tem o alfabeto. Com a criação do alfabeto, então nós chegamos à civilização. O Morgan ele vai dizer o seguinte, o Morgan afirma que todas as sociedades, todos os povos, eles reproduzem esse estágio de evolução.
certo? Passam primeiro pela selvageria, depois barbárie, depois civilização. E a Europa é um exemplo máximo disso aí. A Europa Ocidental é um exemplo máximo disso aí. Então, quando a gente olha para a Europa, a gente consegue enxergar uma civilização de fato, enquanto que os outros ainda estão, né, ou na barbárie, ou no selvageria e tudo mais. De maneira que, qual era a ideia do evolucionismo? Você vai olhar para as outras sociedades, para os outros povos, e comparar os outros povos com a Europa Ocidental. Esse é o método de estudo que eles vão usar com muita frequência. Esse método de estudo, inclusive, acaba sendo chamado por Edward Taylor de método comparativo, tá? Acaba sendo chamado de método comparativo. Vamos dar uma olhada aqui no que Taylor acaba definindo, certo? Vamos lá. Edward Taylor, né, nasce em 1832, morre em 1917, o ano, né, que se inicia a Revolução Russa, inclusive, né, faltando um ano para acabar a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e quando também se inicia a Revolução Russa, né, bolcheviques, mencheviques e questões todas ali, e tudo mais, contra o czar, né. Ele nasce na Inglaterra, então, ele considerava a humanidade um todo em crescimento através dos tempos, né, indo da infância à maturidade. Bom, esses são aqueles estágios que nós descrevemos aqui, tá? A humanidade, ela está passando por esse processo de evolução, então ela vai desde a infância, né, da selvageria, barbárie, até chegar à maturidade, que é a civilização. Ele diz que os povos primitivos estão situados na infância, né, da humanidade, estágio infantil ainda, tá? Enquanto que a Europa, por exemplo, né, os países europeus ali já estão no ápice, na maturidade da evolução da humanidade. É atribuir aos antropólogos a tarefa de estabelecer, de modo geral, uma escala da civilização, colocando as nações europeias em um extremo da série social e na outra as nações selvagens. Então, qual era a ideia do Edward Taylor? Ele dizia que os antropólogos eles devem estabelecer uma escala de evolução, certo? E no topo dessa escala, você tem a Europa Ocidental como país, né? As nações europeias como a mais evoluída de todas. E abaixo as selvagens, ou seja, mas como que eu vou saber se uma civilização é selvagem, se ela é bárbara? Como que eu vou saber se ela já é avançada ou não? Eu comparo ela com a Europa, com as nações europeias. Ao comparar qualquer outro povo com as nações europeias, eu consigo dizer em que estágio da evolução eles se encontram, certo? Ou seja, a sua proximidade ou distância com as nações europeias é o que vai determinar em que lugar eles se encontram na escala de evolução. Se eles estão mais próximos das nações europeias, em seus costumes, em suas maneiras de se portar, tradições e tudo mais, tecnologias, né? Claro que tecnologia é tipo de uma civilização, nessa definição, nessa acepção do termo. Então, se está mais próximo das civilizações europeias, então é uma civilização já está no nível, né, deixou a barbárie e a selvageria. Se está distante, se encontra no outro espectro, né? Então ainda não está, ainda precisa evoluir muito. Então, a ideia dele era justamente esse método comparativo. Você teria que comparar as civilizações, né? Ao comparar as civilizações, você conseguiria, de alguma maneira, colocar as civilizações em seu determinado lugar, saber o que precisava melhorar, o que ainda, né, tinha que mudar, essa que seria a ideia. Tá? Ele achava que as instituições humanas eram distintamente estratificadas, tal como as diferentes camadas da Terra, que sucedem em séries, uniformes por todo o globo, independentemente das raças ou da linguagem. Quando você olha para a Terra, você tem um exemplo no livro, você tem um manto, um núcleo, um núcleo central e tudo mais, essas camadas estratificadas ali compõem a Terra. Para ele, as instituições humanas também eram semelhantes, ok? Desse mesmo jeito, seria dessa mesma forma. Você tinha inúmeras camadas estratificadas que você poderia encontrar, certo? Compondo as raças, a linguagem e tudo mais. Taylor também procurou dar um cunho científico à antropologia, porque como a antropologia ela surge ali como uma ciência recente, era importante você acabar dando um caráter de seriedade para a antropologia, então eles estavam preocupados com isso, em conseguir dar um cunho científico para ela, colocar a antropologia como uma ciência confiável e tudo mais. Para fazer isso, ele usou, né, chamou a antropologia de uma aritmética social, certo? É bem semelhante ao que Auguste Comte fez na sociologia.
né, ao chamar a sociologia de física social, o Taylor chama a antropologia de uma aritmética social. Então, enquanto o Auguste Comte recorre à física para dar a nomenclatura à sociologia, o Taylor vai recorrer à matemática, às operações aritméticas ali. Então, você percebe que é bem semelhante, aí anda bem, né, lado a lado. Tá? Esse método dele, como eu disse, é o método comparativo, é um método que vai ser muito criticado. Na próxima aula já vamos conseguir resgatar um pouco disso, porque ele dizia que nós teríamos que comparar as civilizações com as nações europeias. Isso acaba se tornando um problema, né, um problema muito sério. Taylor também acabou se envolvendo, na época, no debate a respeito das diferenças entre os homens, né? Se elas deveriam ser explicadas pela diferença de local e de origem, no caso do determinismo geográfico, ou de raça, determinismo biológico. Por que as pessoas são diferentes? Elas são diferentes por causa do local, então esse é um determinismo geográfico. Dado o local que você se encontra, você vai ser daquele jeito e pronto, acabou. Ou há um determinismo biológico, ou seja, de forma que há inúmeras raças, há inúmeros grupos. Essa controvérsia acabou sendo chamado de plurigenistas contra os monogenistas, né? Os plurigenistas acabam dizendo que existia uma pluralidade de origens para as raças humanas, enquanto que os monogenistas diziam que não, todas as raças descendem de por exemplo, vamos dar uma ideia darwiniana aí, de um mesmo ancestral, há uma origem comum para todas elas. Então, as mudanças que nós encontramos não é necessariamente ligado a um determinismo biológico, certo? Então, a cultura não está dentro do determinismo biológico e muito menos dentro, por exemplo, do determinismo meramente geográfico. A questão não é simplesmente, não é tão simples assim. Se você pega, por exemplo, uma criança que nasceu no Japão e você tira de lá e cria ela aqui no Brasil, ela vai ter os costumes do Brasil. Então não há necessariamente um determinismo biológico, muito menos um determinismo geográfico, entende? Ou seja, se ela nasceu lá no Japão, então se você tirar de lá e cria no Brasil, ela deveria, já que o determinismo geográfico é só questão de nascimento ali, já determinaria a cultura, e não é bem assim. Então, o ambiente influencia muitas coisas, ele chega a determinar muitas coisas. Existem muitas coisas que são biologicamente determinadas e você não pode mudar isso, certo? Existem inúmeros fatores que nós não conseguimos mudar, mas a cultura, na verdade, é resultado de uma série de relações, então não é tão simples assim. É por isso que o Edward Taylor ele vai definir cultura da seguinte forma. Ele foi um dos primeiros a definir a palavra cultura. Ele diz que cultura é um complexo de conhecimento que inclui as crenças, a arte, a moral, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, seria essa a definição de cultura para ele. Seria um complexo de conhecimentos que inclui crenças, artes, a moral, os costumes, todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Assim que ele vai definir, então, a terminologia cultura, né? E ao fazer essa definição de cultura, ele acaba ganhando também um destaque muito importante, porque até então ninguém havia dado tanta ênfase na definição de cultura. Ele posiciona-se contra estes, porque assume teoricamente o evolucionismo como uma explicação da variabilidade de grau da cultura, bem como a origem única do homem, o monogenismo, afirmando que, abre aspas, para o presente propósito, parece tanto possível quanto desejável eliminar considerações de variedades hereditárias ou raças humanas e tratar a humanidade como homogênea em natureza, embora situada em diferentes graus de civilização. Então ele vai ser contra essa ideia, né, de que a causa das diferenças entre os diversos povos e nações é por causa do determinismo geográfico ou por causa do determinismo biológico. Ele vai dizer que não é isso aí. Na verdade, a causa da variação e tudo mais, a explicação para a variação, está justamente no evolucionismo cultural, porque os povos se evoluem de formas diferentes, ele vai dizer, tá? E não dada uma questão hereditária ou meramente geográfica, não há um determinismo biológico geográfico aí, não, de forma alguma. Isso é resultado meramente da evolução e os povos evoluem de formas distintas e diferentes. É isso que ele vai dizer. Então, ele também é contra essa ideia do pluri, né, plurigenismo,
que dizia que existiam inúmeras origens para as raças e tudo mais. Ele vai dizer que a humanidade ela é homogênea em natureza, mas ela é diferente em graus de civilização, porque algumas estão ainda na barbárie, outras na selvageria, e outras já se constituem enquanto civilização. Então você não pode pôr um determinismo absoluto aí, não dá, certo? Ele vai dizer que a diferença da humanidade não seria na origem, mas meramente no seu desenvolvimento, tá? Meramente no seu desenvolvimento. Então, existia um debate muito forte naquela época também a respeito da progressão, né? Ou da degeneração, né? Progressão versus degeneração. Alguns diziam o seguinte, que a humanidade ela está degenerando, está caminhando para degeneração, para degradação, certo? Inclusive, essa era até uma visão bíblica que alguns defendiam, né? A humanidade está caindo, se degradando por causa do pecado e tudo mais. E aí o Edward Taylor vai dizer que não, que a história da humanidade é a história de um progresso, a história da evolução. A humanidade está evoluindo, embora de forma desigual. Você consegue encontrar inúmeras discrepâncias na evolução. E quando você compara, usa o método comparativo, você percebe que as civilizações, há povos que já são civilizados e há povos que ainda estão na selvageria. Isso é resultado meramente do processo evolutivo, porque é desigual e não tem nada a ver com a origem. Tá? A desigualdade, a diferença está no processo de desenvolvimento e não na sua origem, certo? Então seria essa a ideia. O Edward Taylor ele usa um conceito que ele chama de sobrevivência. O que seria o conceito de sobrevivência? Ele diz que alguns traços ou aspectos da cultura sempre sobrevivem, apesar da sociedade ter evoluído. Então, ele vai dizer que, olha, a sociedade evolui. Então, você pega uma civilização que já saiu da selvageria, já saiu da barbárie, agora é uma civilização, né? O ápice. Mas quando você analisa a cultura, os costumes, as tradições desses povos, você ainda consegue encontrar resquícios, rastros de elementos que pertencem ainda a essa herança antiga da barbárie e tudo mais. Ele chama isso de sobrevivência. Ele vai dar alguns exemplos. Ele diz, por exemplo, que os contos infantis seriam esses exemplos de sobrevivência. Né? Por quê? Porque eles eram conversas de adultos de outra época. Tá? Então, por exemplo, hoje, quando as crianças falam de fadas, de anjos e coisas semelhantes, contos infantis, lobisomem, coisas do tipo, ele diz que, na verdade, isso é uma sobrevivência. Então, hoje a gente relega isso à infantilidade, aos contos infantis. Mas, na verdade, o Edward Taylor vai dizer que isso, na época da selvageria ou da barbárie, isso eram conversas de adultos, eles de fato acreditavam nisso, isso pertencia ao imaginário social deles, era parte da realidade constituinte deles, e eles acreditavam nisso. Conforme a sociedade progrediu, essas crenças permaneceram, né? Permaneceram, mas agora não mais como realidades ou verdades, mas meramente como contos infantis. Outra coisa que ele diz também é a ideia da vida e morte, né? Por exemplo, que pertence ao mundo do selvageria, né? Que é a ideia de que existe uma alma. Inclusive, o termo animismo foi criado por Edward Taylor. Edward Taylor que cunhou o termo animismo, né? Ele ficou famoso por causa dessa... foi bem conceituado por colocar a ideia do termo animismo. Então, nós temos essas questões aí colocadas por ele, que são questões importantes também. Vamos dar uma olhada aqui no Morgan agora, né? Antes disso, vamos dar mais uma olhada no desenvolvimento do conceito de cultura, inclusive. Primeiro, né? A primeira forma de pensar a cultura foi evolucionista, para Taylor. Então, ele vai dizer o seguinte, como eu já citei aqui, ele foi um dos primeiros a conceitualizar a ideia de cultura, e ele vai colocar a cultura, a primeira maneira de se pensar a cultura, a partir da evolução, do aspecto evolucionista, certo? Causas naturais e definidas determinam as ações humanas. Então, aqui, com o evolucionismo, você já acaba tendo também um rompimento com aquela ideia do sobrenatural, de causas sobrenaturais, metafísicas e tudo mais. Nós começamos a explicar todas as coisas a partir de fenômenos naturais, causas naturais e bem definidas, tá? Então, as ações dos homens não é resultado meramente da ação dos deuses e coisas do tipo. Então, você tem, por exemplo, na Grécia Antiga, aonde muitas pessoas acreditavam que se um homem perdesse a razão, é porque Zeus tomou a sua razão. Quando ele ficava louco, Zeus tomou a razão do homem. Então, ou, por exemplo, também quando algum homem ficava acontecer alguma coisa ruim para um homem, por exemplo, eles diziam que era resultado da ação de Zeus. Né? Zeus ele tinha dois vasos, um contendo coisas boas e outro
contendo coisas ruins. E todas as manhãs eu saía na soleira do seu templo, no Olimpo, e lançava e derramava os vasos, né? Coisas boas e ruins. Se caíssem mais coisas boas em você, você seria um beneficiado naquele dia. Se caíssem mais coisas ruins, você acabaria tendo dificuldades. Então, seria essa ideia do evolução, dos gregos, né, que eles acreditavam. O evolucionismo ele acaba rompendo com isso aí, porque ele vai dizer que, na verdade, as causas são meramente naturais, bem definidas, causas materiais e tudo mais. É outra coisa, existe uma igualdade na natureza humana, tá? É aquilo que já discutimos sobre a questão do monogenismo. Há uma igualdade na natureza humana, a desigualdade, a variedade não se dá em natureza ou em origem, mas meramente em desenvolvimento. Não é uma questão de ontologia, tá? Não é uma questão de ontologia. Ou seja, no ser dos seres humanos não há desigualdade disso aí. Há uma igualdade que pode ser estudada com grande precisão na comparação das raças do mesmo grau de civilização. Então, você consegue estudar as raças quando você compara elas. É um método comparativo que fica muito famoso com a escola evolucionista. Mais do que preocupado com a diversidade cultural, Taylor, a seu modo, preocupa-se com a igualdade existente na humanidade. A diversidade é explicada por ele como resultado da desigualdade de estágios existentes no processo de evolução. Assim, uma das tarefas da antropologia seria de estabelecer uma escala de civilização: selvageria, barbárie, civilização. A sua falha foi não reconhecer os múltiplos caminhos da cultura. Então, qual seria a ideia do Taylor, né? É justamente mostrar em que grau determinado povo se encontra nessa escala de evolução, tá? Porque a humanidade ela manifesta-se de forma desigual em seu processo evolutivo, e você consegue analisar e dizer de forma muito clara e bem definida em que grau determinado povo se encontra na escala de evolução, comparando esse povo com a Europa Ocidental. Esse tipo de pensamento vai ficar conhecido como eurocentrismo. Isso que é muito importante. É bom que tenhamos esse conceito em mente. Eurocentrismo. Eurocentrismo não significa nada mais e nada menos do que considerar a Europa como centro da civilização, centro, por assim dizer, da evolução cultural. Essa que seria a ideia. Os evolucionistas, eles defendiam essa perspectiva de que a civilização, a sociedade está evoluindo, mas nós já encontramos um ápice da evolução, por assim dizer, com a Europa Ocidental. As nações europeias são as civilizações por excelência. Então, você olha para a cultura que eles possuem, e a cultura deles é a cultura por excelência. Tá? O evolucionismo cultural, eles não aceitam a ideia de uma variação cultural, da variabilidade cultural. Ou seja, se há variedade cultural hoje, isso é ruim. Por quê? Porque quando todas as civilizações evoluírem, chegar ao mesmo nível, não haverá mais diversidade, haverá uma igualdade. É por isso que aqui diz que ele se preocupa muito com a igualdade, certo? Por quê? Porque quando todas as civilizações chegarem no mesmo patamar da Europa Ocidental, das nações europeias, então você vai ter uma unificação cultural, certo? Uma padronização da cultura. A diversidade cultural é resultado da desigualdade do processo evolutivo das civilizações, das sociedades, dos povos, certo? O eurocentrismo também pode ser considerado uma espécie de etnocentrismo. Etnocentrismo é quando você considera uma etnia, um grupo, como centro, né? Quando você analisa o outro grupo a partir dos valores e dos princípios do seu grupo, então você está sendo etnocêntrico. Então, o evolucionismo também cai justamente no etnocentrismo, porque é eurocêntrico, considera a Europa o centro de todas as civilizações e tudo mais, de maneira que você tem que analisar tudo a partir da Europa Ocidental. Vamos lá. Morgan defende que a humanidade passa por um contínuo processo de evolução, não apenas biológico, o biológico está acontecendo também, né? Mas não apenas biológico, mas também cultural. A partir dessa ideia, aponta para a questão de haver seres humanos culturalmente menos evoluídos. Então, você consegue analisar e distinguir as culturas entre culturas mais evoluídas e culturas menos evoluídas. Culturas que são boas e culturas que são ruins ainda, porque as culturas que são boas são as culturas evoluídas. As que são ruins são aquelas que ainda não chegaram, né, nesse patamar de evolução, né? Em relação aos outros, então como que eu digo se uma cultura é evoluída ou não? Eu já expliquei isso a partir de uma comparação
uma escala de valências aí, você faz uma escala certinho e você coloca a Europa, os países europeus no ápice, no centro, ele vai ser o padrão para você julgar as outras civilizações, tá? Seria essa a ideia. A partir dessa ideia, aponta para a questão de haver seres humanos culturalmente menos evoluídos em relação aos outros, por estarem em diferentes níveis da caminhada evolucionista. Para os antropólogos evolucionistas, todos os grupos humanos teriam que atravessar necessariamente as mesmas etapas de desenvolvimento. Então, todos os povos precisam passar por essa etapa. Não tem jeito. Por isso que você acaba encontrando, como o Edward Taylor definiu, rastros, né? Você olha para sobre que ele chama de sobrevivência, você olha para uma civilização mais desenvolvida, você consegue enxergar nessa civilização inúmeros elementos que sobreviveram ainda da atividade. Então, qual seria essa fase? Primeiro, selvageria inferior, selvageria média e selvageria superior. Então, a própria selvageria, ela também tem divisões. Tá? Você não tem uma unificação absoluta da própria selvageria. Então, você acaba tendo... Um minutinho aqui. Ok. Você acaba tendo uma evolução aí. Deixa eu dar uma verificada para ver se estava gravando aqui, mas está tudo ok. Você acaba tendo fases na própria selvageria. Selvageria não é um momento único, né? O Morgan ele vai dizer que existe a selvageria inferior, a selvageria média e selvageria superior também. Tá? E ele define o seguinte: a fase inferior da selvageria inicia-se com a introdução da cerâmica. O traço característico do período da barbárie é a domesticação, criação de animais e cultivo de plantas. A fase média da barbárie. Então, olha só para destacar, para ficar bem claro aqui, veja só. A selvageria tem inferior, média e superior, e a barbárie também vai ter divisão. Tá? Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Não só a selvageria tem as divisões, como a barbárie também. Tá bom? Vamos lá. E a civilização também, tá? A própria civilização, você tem fases e tudo mais, né? Então, você acaba tendo, por exemplo, a ideia de civilização como manifestação própria das tecnologias e a manifestação da escrita e tudo mais. Então, existem inúmeros elementos. A própria civilização acaba também tendo inúmeras divisões e etapas, né? Você não pode absolutizar, dizer que é só isso e pronto, acabou, seria um problema, né? Então, a fase inferior da barbárie, quando você inicia-se com a cerâmica, né? E você acaba também tendo a domesticação dos animais, o cultivo das plantas. Por quê? Porque antes, né, o homem, da domesticação, da agricultura e tudo mais, o homem vivia como os outros animais. Acabava o alimento em determinada região, ele deixava aquele local e migrava para outro em busca de alimento. Então, o homem não cultivava a terra, o homem não plantava, não arava, não trabalhava, não tinha tudo isso aí. E também não havia necessidade de domesticação dos animais, certo? Depois que o homem acaba querendo trabalhar na terra, plantar, colher, cultivar, o homem agora abandona um modo de vida, né, em que ele migrava, andava por muitas regiões, né? Ele era um nômade, ele deixa o estilo de vida nômade e acaba se concentrando em uma vida sedentária, porque agora ele tem uma sede, um lugar próprio, daí que se origina o termo sedentário, porque agora o homem passa a ter sede, moradia fixa, ele vai plantar, vai trabalhar na terra, vai colher, vai fazer tudo que precisa ali mesmo. Então, você percebe que seria essa característica do homem, certo? Na fase, quando o homem já começa, né, a trabalhar na terra. O próprio conceito de cultura, ele tem uma origem da ideia de cultivo e também de culto, né? A ideia de cultura vem de cultivar e de prestar culto, porque geralmente o homem antigo, ele cultivava a terra e prestava culto a uma divindade, porque acreditava que a fertilização, o crescimento era um dom dos deuses, né, da divindade. Então, você tem, por exemplo, na Grécia antiga e tudo mais, as deusas que são responsáveis por isso, né? A própria Afrodite também acaba sendo, de alguma maneira, também uma espécie de deusa da beleza, mas da fertilidade também, de alguma maneira, né? Fase média da barbárie. Começou com a domesticação de animais, com a agricultura, de irrigação.
e com o uso de tijolos de adobe e pedras na arquitetura. Seu término pode ser fixado pela invenção do processo de forjar o minério de ferro. Então, na fase média da barbárie, você já começa a ter agora a agricultura e a irrigação, né? Você começa a ter usar tijolos feitos de argila e tudo mais, né? E pedras para a arquitetura. Então, você começa a ter as construções se originando aí. Então, você começa a perceber que já há uma evolução maior, né? Uma evolução maior da humanidade. Fase superior da barbárie. Inicia-se com a fundição do minério de ferro e passa à fase da civilização com a invenção da escrita alfabética, seu emprego para registros literários. Antes de mais nada, encontramos aqui, pela primeira vez, o arado de ferro, puxado por animais, o que torna possível lavrar a terra em grande escala. Então, você vai perceber que agora, na fase superior da barbárie, você já começa a ter uma intersecção aí com a própria civilização, onde já começa a estabelecer a transição da barbárie para a civilização, sendo que nos critérios estabelecidos por Morgan, civilização ela se originaria, por assim dizer, com também a invenção da escrita alfabética, né? Então aí se iria originar, por assim dizer, a civilização. Até então você não teria essa organização de civilização. Seria essa ideia, né, dos evolucionistas, de que você pode olhar para qualquer povo, para qualquer grupo, e você consegue identificar e encaixar eles nessas fases bem definidas e determinadas. Então, você pode estudar... Quando você estuda um povo, o que você faz? Você pega essas categorias que eles deram aqui e você tenta analisar para ver na onde que eles se encaixam, né? Quais os costumes, as tradições que eles estão, de alguma maneira, tendo, e aí você tenta encaixar eles dentro desses costumes e tradições aí, certo? A partir disso aí, você vai dizer se eles são povos evoluídos, se são povos que já estão na civilização, se já estão na selvageria, em que nível de selvageria eles se encontram, na barbárie, qual das fases da barbárie eles se encontram, e aí você consegue dizer na onde eles se encontram na escala evolutiva. Tá? A escola evolucionista, ela dizia que esse seria o método de estudo do antropólogo. E, de fato, isso foi usado por muito tempo, por muitos estudiosos. Eles acabaram utilizando esse método de estudo ainda por muito tempo. Só que, na verdade, esse método de estudo ele acaba cometendo alguns erros. Nós vamos perceber, na próxima aula, como que um antropólogo chamado Franz Boas vai acabar fazendo uma crítica muito sensata ao evolucionismo, né? E vai mostrar onde que o evolucionismo acaba errando, quais foram os desvios, os principais erros do evolucionismo, certo? Mostrando como que, de alguma maneira, o evolucionismo, ele, embora tente, né, apesar de tentar, de alguma maneira, estudar a civilização e enquadrar os povos e colocar em escalas bem definidas, a gente não pode fazer isso, porque nós acabamos errando, vamos cometer inúmeros erros. Por quê? Porque quando você faz isso, você acaba lutando contra a diversidade cultural, você acaba lutando contra a variabilidade. E se você luta contra a diversidade cultural, você acaba lutando contra os costumes, as culturas de diversos povos. Isso não é bom. Esse igualitarismo cultural acaba sendo um problema, que era justamente o que o evolucionismo pregava, de que os povos estão evoluindo e vai chegar um ponto em que todas as culturas serão iguais, semelhantes, não haverá distinção nenhuma entre elas, né? Seria mais ou menos essa ideia que eles definiram, tá? E isso, como eu já mostrei para vocês aqui, acaba sendo um problema muito sério, né? Porque você não pode, a gente não pode aceitar isso, tendo em vista que quando nós olhamos para os inúmeros povos, você percebe, por exemplo, que existem culturas distintas, ricas, com muitos aspectos que são importantes, que nós devemos conservar, e não devemos buscar a eliminação, certo? O evolucionismo, ele acabou de alguma maneira, vou deixar uma imagem de fundo aqui, né, para a gente, o evolucionismo, ele acabou de alguma maneira promovendo, por assim dizer, ainda que de forma involuntária, né, uma luta, por assim dizer, uma desvalorização, ou até mesmo de forma voluntária, uma desvalorização da cultura alheia. Porque tudo aquilo que não fosse semelhante à cultura ocidental, a Europa Ocidental, né, tudo que não fosse semelhante era desclassificado, era deixado de lado, era considerado negativo, não era bom. Então você acaba vendo que gera muitos problemas isso aí. Então,
o evolucionismo ele vai ser combatido por muitos antropólogos que vêm depois, eles acabam combatendo o evolucionismo, né? Acabam caindo também um outro erro, né? Um outro erro que é o erro de entronizar e deificar a variação, a diversidade cultural. Então, você também não pode cair no extremo oposto. O extremo oposto é quando você deifica a diversidade cultural, de maneira que não há nada acima da diversidade cultural. E aí os próprios valores humanos acabam sendo afetados também. Então, né, o multiculturalismo ele entra nesse cenário aí. De fato, existem múltiplas culturas, mas quando nós acabamos deificando as culturas, dizendo que não há nada acima da diversidade cultural, nós acabamos cometendo um erro muito grave, que é justamente o erro de dizer que a própria vida, que a dignidade humana, ela está abaixo da cultura. Isso é um problema, né? Porque a cultura ela serve aos homens, né? Não o homem serve à cultura. Então você percebe que a cultura ela nunca pode estar a serviço da destruição da vida, né? Da própria humanidade. Então isso não pode acontecer. Então nós acabamos vendo aí que existe um limite que deve ser respeitado, que deve ser valorizado. Nós devemos observar isso aí com muita atenção, porque senão a gente acaba defendendo de forma indiscriminada tudo aquilo que o evolucionismo defendia e acabamos caindo em alguns problemas aí. Então, recapitulando, os três grandes teóricos do evolucionismo cultural é Morgan, Henry Lewis Morgan, né? James Frazer e Edward Taylor, tá? Sendo que Edward Taylor tem um destaque importante aí também, né, nesse cenário, porque ele acaba sendo um dos primeiros a conceitualizar a ideia de cultura, como eu já disse antes, algo que até então ninguém, de fato, dessa maneira, havia feito ainda. Ele ganha esse destaque por dar essa conceitualização. O James George Frazer, nós não vamos ver ele aqui de forma detalhada, mas ele foi o responsável por escrever um livro chamado Ramo de Ouro, né? Muito famoso, ele ficou muito famoso por causa desse livro, né? O James Frazer nasce em 1854 e morre em 1941, certo? Então, faltando 4 anos aí para terminar a Segunda Guerra Mundial, né? De 1939 a 1945, então ele morre nesse cenário aí. E nesse livro, o Ramo de Ouro, ele conta a história de um sacerdote que ficava perto de um jardim e tudo mais, e que para poder alguém tomar o lugar daquele sacerdote, ele tinha que matar o sacerdote, né? Tinha que matar o sacerdote e colher o primeiro ramo de ouro, né? Ele devia colher um ramo de ouro. E aí ele se pergunta, né? Por que o sacerdote, o homem que queria tomar o lugar do sacerdote, tinha que matar o sacerdote? Por que para tomar o lugar do sacerdote teríamos que matar o sacerdote? E segundo, por que devia colher o primeiro ramo de ouro? Então ele vai tratar justamente desse mito, né, que existia, mostrando como que esse mito de vida, de morte e de alguma maneira já uma espécie de divindade, de ressurreição, vida, morte, já perpassa as civilizações, as culturas e tudo mais. Então essa que vai ser a ideia que ele vai colocar aí nesse livro. É claro que o livro é muito abrangente, não é a intenção de discutir isso aqui, né? Mas só para que você tenha alguma ideia do que ele está tratando ali. O livro é de fato interessante, passou por muitas edições, né? Muitas edições, valeria a pena uma aula sobre, mas aí fugiríamos muito à intenção do curso, né, que é só dar uma introdução mesmo sobre a antropologia. Então, como eu disse já em aulas anteriores, nós vamos seguir assim, sempre olhando escolas antropológicas e destacando as principais características delas, para que nós possamos, de fato, ter de forma muito clara em nossa mente quais foram os principais conceitos. Hoje nós vimos 2 conceitos, na verdade 3 conceitos importantíssimos aqui, que é o conceito de método comparativo, o eurocentrismo e o etnocentrismo. Esses conceitos foram importantíssimos para a antropologia, são conceitos importantes, ainda que seja para você combater e tudo mais, mas tem que estar claro para a gente isso aí, tá? O método comparativo, que as escolas que virão posteriormente acabarão desenvolvendo todo o seu ensino a partir dessa ideia, né, combatendo o método comparativo. Nós temos também, então, o eurocentrismo, que vai ser muito combatido pelos próximos pensadores e tudo mais, e o etnocentrismo, tá? Nós vamos, então, ter o estabelecimento do método etnográfico, né, que combate o etnocentrismo. Então, nós não podemos confundir o método etnográfico
com etnocentrismo. Etnografia vem de duas palavras gregas, grafos, de escrita, e etno, de etnia, de grupo, né? Quando você é o estudo escrito de um certo grupo, você estuda o grupo a partir de suas próprias características, você se envolve, interage com o grupo, entende o grupo a partir dos seus próprios princípios, dos seus próprios valores, e não analisando o grupo com um outro grupo, a partir de um outro padrão, ou do próprio padrão do antropólogo que está estudando aquilo ali. Porque se o antropólogo assim o fizesse, estaria caindo no etnocentrismo. Então, a etnografia é um método antropológico, geralmente muito utilizado para se estudar povos, grupos e tudo mais. E etnocentrismo já é um erro cometido por alguns antropólogos no princípio, quando, ao estudar as civilizações, comparavam e colocavam os seus próprios valores e princípios, ou comparavam a civilização com outra civilização, julgando essa civilização pelos valores de uma outra civilização, à luz, por exemplo, da Europa Ocidental, o que, de fato, seria um grande problema, né? Porque você não pode fazer isso. Tá? Nós vamos, então, sempre estar estudando conceitos importantes à luz das escolas, vendo como que elas desenvolvem esses conceitos. A ideia de cultura é muito importante. Nós vamos perceber que a gente sempre vai estar retornando isso aí. Quando a gente pega, por exemplo, a antropóloga Ruth Benedict, ela vai dar uma definição de cultura também que caminha um pouco, não na contramão, mas acaba caminhando junto com aquilo que o próprio Taylor, o Edward Taylor já fez, certo? Então a gente vai ver como que ela resgata a ideia. O próprio Clifford Geertz, quando ele dá uma definição de cultura, né, ele também acaba tendo uma raiz no que já foi definido. Então você percebe que nunca há um rompimento absoluto, há sempre uma espécie de construção, continuidade, reformulação, redefinição, mas nunca um rompimento absoluto. Então é importante a gente sempre ter em mente o que já foi falado, que já foi definido, para que a gente consiga, quando vier os próximos conceitos, consiga dialogar com eles, tá ok? Bom, a princípio, então, é isso aí. Tá? Espero que tenha sido positivo para vocês esse momento aqui, né? Essa discussão, tá? E aí, nós estaremos dialogando e crescendo, aprendendo juntos aí, ok? Desejo a todos um ótimo final de semana. Saúde a todos vocês. Espero que estejam bem. E até o nosso próximo encontro, então, ok? Um abração a todos.